Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Toda honra e toda glória é dada para Ele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo, entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe, gratidão. Você creu, acreditou aqui na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, porque você tem uma prioridade quando você se inscreve. Você vai receber a palavra, a oração, o louvor todos os dias, porque o YouTube, quando você se inscreve, ele envia para você na hora que eu posto a palavra, porque às vezes nem sempre na mesma hora que eu posto a palavra no YouTube, eu vou postar no Face, no status, no Instagram. Então, quando você se inscreve, você já recebe cedo a palavra. Quando você não se inscreve, você vai assistir só mais depois, porque é quando eu saio e eu chego e eu vou postar nos outros canais em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então se inscreva aí para acompanhar conosco. Todos os dias tem palavra, oração, louvor, enviado por Deus. Estamos aqui, todos enviados por Deus, fazendo a obra dele, porque somos obedientes, somos levantados por ele. Toda a minha família são levantadas pelo Senhor e muitas pessoas, outras pessoas levantadas pelo Senhor nesta obra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nem todos podem aparecer aqui, mas estão orando pela sua vida, pela minha, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, pela vida dos seus. Glória a Deus. Pode crer e acreditar que nós somos sinceros na obra do Senhor, somos obedientes, e porque Ele é o nosso Abba Pai, é o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou um preço muito caro na cruz por nós, jorrando aquele sangue, o nosso Pai, o nosso Abba Pai. Ele é muito misericordioso, porque Ele enviou o seu próprio Filho por amor a nós ainda pecadores. E por gratidão nós temos que reverenciar Ele, obedecer, porque o pai humano, os filhos têm que obedecer o Pai. Então não é diferente com Deus, nós temos que obedecer a Deus. E quando nós somos guiados por Ele, nós não podemos falar um não para a obra, para os estatutos, para o evangelho dele. Porque nós somos escolhidos dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Então, com muita misericórdia, Ele traz aqui a palavra para todos nós, porque Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. E estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Você crê, você acredita, tome posse, porque Ele só vai operar no coração daqueles que creem e acreditam. Ele não vai fazer nada na sua vida se você não quiser. Ele só vai fazer se você permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Ele já é meu convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. O que quer dizer isso? É muita responsabilidade para a serva do Senhor aqui. Então eu faço com diligência em nome de Jesus. Eu estou aprendendo cada dia com o Senhor. Nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo é um divisor de água para mim. Acredito que seja para você. Porque a palavra dele é surreal, é fiel. Amém? E eu vou trazer uma palavra abençoada ao coração dos meus irmãos. Preste atenção para ninguém tirar seu foco. Então nós vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: a dupla alegria do cristão. A dupla alegria do cristão. Vamos prestar atenção no que o Senhor trouxe para os nossos corações nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E o refrão da palavra é a dupla alegria do cristão. É o que vai falar na palavra, amém? Então nós vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 4. O versículo 4 vai falar assim:
Regozijai vós sempre no Senhor. Outras vezes digo, regozijai vós no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, porque aqui é onde que vai ter toda a sabedoria da boca de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, para nos ensinar. Vamos lá. Aleluia. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo dos gentios. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos, a quem ele amava profundamente, tanto a esses que há pouco profundamente, tanto a esses que há pouco conteúdo de exortação. Vou repetir, para os meus irmãos entenderem bonitinho. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo dos gentios. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. Tanto é assim que há pouco conteúdo de exortação nesta epístola. A nota dominante desta importante carta de Paulo é a alegria. Isso é ainda mais notável em vista do fato que Paulo estava apressionado quanto escreveu esta epístola da alegria. Porém, em vez de reclamar ou ficar triste, Paulo prega uma dupla alegria, dizendo: regozijai vós sempre no Senhor. Outras vezes, regozijai vós. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Meus irmãos vão entender. Presta atenção. Vamos continuar que você vai entender. O Senhor vai falar conosco. Paulo não se abatia. Paulo não se abatia em meio às várias provações que enfrentava. Pelo contrário, ele passava pela prova cantando. Olha aí, meus irmãos. O Paulo passava pelas provas cantando, não blasfemando, não se maldizendo. Meus irmãos, entendeu? Isso aqui é para nós aprender, meus irmãos. Às vezes, quando a batalha vem, a guerra vem, a dificuldade vem, nós se abate, fica triste, né? Mas aqui o Senhor está trazendo uma palavra através da boca de Paulo. Glória a Deus dos ensinamentos que o Senhor colocou no coração dele para nós aprender e prosseguir. Paulo não se abatia e trazia dupla alegria ao coração dos irmãos. Glória a Deus, vamos continuar para nós entender. Aleluia. Aleluia. Vou repetir. Paulo não se abatia em meio às várias provações que enfrentava. Pelo contrário, ele passava pela prova cantando cantando louvores na própria prisão de Filipos.
Filipos, na própria prisão de Filipos, estando com os pés presos no tronco, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Atos capítulo 16, versículo 24 e versículo até o 26. Olha que forte. Paulo e Silas na prisão, preso no tronco, pelos pés, eles cantavam louvores ao Senhor. Olha que forte. A serva do Senhor sempre fala assim, quando nós vamos ministrar o louvor da Levita Camille no canal, cante com alegria. Não importa qual que seja a sua tristeza, a sua angústia, a sua mágoa. Cante com alegria que Deus vai trazer o refrigério. Olha aqui, estamos aprendendo com a palavra do Senhor. Paulo e Silas, presos, eles cantavam louvores ao Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha aí, ele passou por tudo isso por amor de Cristo. Nós não somos diferentes. Nós também vamos passar por perseguições, por angústia, por dor. Amém? Glória a Deus, por tristeza. Nós estamos aqui para cumprir tudo aquilo que o Senhor passou também. O Senhor Jesus também passou por isso. Paulo também passou por isso. E nós estamos aqui, nós não estamos diferentes não. Estamos nas mãos do Senhor, mas nós passa por a angústia, mas passando, adorando, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor, porque Ele está conosco, em nome de Jesus. Nós não estamos sozinhos, amém? Vamos continuar para nós entender. 2 Coríntios, repetindo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós estamos fracos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, somos fortes. Olha que forte a palavra. Vamos continuar para nós entender, amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo ainda nos deu uma lição de ânimo, dizendo: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecido a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, glória a Deus. Como nada temos, mas possuindo tudo, porque nós temos uma dupla alegria. Olha que forte. Vou repetir para os meus irmãos entenderem. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Paulo ainda nos deu uma lição de ânimo, dizendo: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, glória a Deus. Olha aí, como nada temos, mas possuímos tudo, que é a glória de Deus, que é a alegria dupla do Senhor. Olha que forte. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Tiago diz: meus irmãos, tendes grandes gozo quanto caídes. Tem grandes gozo quando caídes, quando cai em tristeza, em depressão, em alguma coisa que te decepcionou. Olha aqui, presta atenção.
Tiago, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, Tiago diz: meus irmãos, tendes grandes gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. A paciência. Quando caíres em tentação, tenha paciência, longanimidade. Deus está conosco, segurando na nossa mão, na nossa frente. Não estamos sozinhos. Tenha paciência que o socorro virá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. O mesmo Paulo ainda diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança. Aleluia! Meus irmãos, entendeu? A esperança é a última que morre. O Senhor está trabalhando, está vendo. Espere nele. A vontade dele é boa e agradável, e o tempo também. Glória a Deus, eu vou repetir para meus irmãos entenderem. Romanos capítulo 5, versículo 4 e versículo... Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. O mesmo Paulo ainda diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha que forte. Aleluia, glória a Deus. Olha que ensinamento, que nós não temos que se exaltar, ficar nervoso, triste. Temos que ter paciência. É uma longanimidade do Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Existe um ditado que diz: depois da tempestade, sempre vem a bonança. É verdade. E depois da prova, vem a vitória. Olha aí, depois da prova vem a vitória. Sem prova não tem vitória, meus irmãos, para nós contar. É o milagre, é o testemunho. Glória a Deus. E no Salmos 30, versículo 5, o salmista afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Surreal. Glória a Deus, aleluia, é surreal, verdadeiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quer dizer que o Senhor está no controle. Aleluia. Vamos lá? Não podemos desistir, confie nele. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor nos faz uma promessa, dizendo: por vossas dupla vergonha e afronta exortarão pelas suas partes, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Olha aí, olha que forte. Vou repetir esse versículo. Isaías capítulo 61, versículo 7. O Senhor nos faz uma promessa, dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta exortarão pelas suas partes, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Forte, hein? Olha aí. Nem tudo que vem, que é triste, que é decepcionante, que é correção, são para morte ou para arruinar a nossa vida. É para testemunhos. Só precisamos confiar, esperar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segura na mão dele. Ele te guiará. Amém? Vamos continuar.
Em Jeremias capítulo 31, versículo 13, o Senhor nos faz outra promessa dizendo: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijos a sua tristeza. Olha aí, ele transforma a nossa tristeza em regozijos, em alegrias. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. É só confiar nele, esperar nele, ter comunhão com ele, se apresentar para ele, entregar a sua vida para ele, confessar ele como seu único e suficiente Salvador, que essas promessas estão em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, o profeta Abacuque se alegra no Senhor, dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, olha aí, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exortarei no Deus da minha salvação. Olha que forte, meus irmãos. Ainda que não aconteça, nós temos que se alegrar no Senhor. Olha Jó, a história de Jó. Jó perdeu tudo. E o final foi o quê? Porque ele perseverou, acreditou no Senhor, veio o tempo do Senhor, passou por luta, batalhas, aflições, desespero, mas ele esperou no Senhor, ele confiou, ele não desistiu. E Deus deu o dobro do que ele tinha, de bens, de famílias. Glória a Deus, aleluia. São testemunhos lindos, né, meus irmãos? Eu vou repetir esse versículo com meus irmãos. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, versículo 18. O profeta Abacuque se alegra no Senhor, dizendo: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exortarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é que ele não desistiu. Não desistiu. Nós não temos que desistir por alguma prova, por alguma dificuldade, por alguma tristeza, por alguma palavra que tira o seu foco, por algo que te deixou triste, por algo que você está lutando e ainda não recebeu, não conseguiu. Deus está falando aqui para mim e para você. Não desista não. Ainda que falte tudo isso, nós temos que gloriar o santo nome do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele não está vendo, Ele está vendo tudo. Nada é vestido para Ele, tudo é nu. Glória a Deus, aleluia. Espere nele, tenha paciência. Vamos continuar para nós entender. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo ainda nos aconselha dizendo: alegrai vós na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverais na oração. Olha aí, vou repetir. Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo ainda nos aconselha dizendo: alegrai vós na esperança, sedes pacientes
na tribulação, perseverai na oração. Não desista não, continue orando. Continue orando, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte, hein? Vamos para a conclusão, que a conclusão é o resumo. O que você não entendeu aqui, creio que você entendeu, que está tudo explicadinho. Você vai entender mais aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe ninguém tirar seu foco, não. A conclusão. As circunstâncias imediatas e os problemas do dia a dia não podem anular a nossa alegria e esperança, pois em Romanos capítulo 8, versículo 18, o mesmo Paulo afirma que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser reveladas. E em João capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, a boca de Deus, Jesus diz: até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa glória se cumpra. Glória ao nome poderoso de Jesus. Glória ao nome poderoso de Jesus. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se nós perseverar e continuar, Ele vai nos ajudar até o final dos nossos dias aqui na terra. Segurando na nossa mão, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos abençoando, realizando os prodígios, os projetos dele na nossa vida, porque tem muito, glória a Deus, aleluia. E vamos continuar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a videira verdadeira, é a rocha, é a porta do céu. Só entramos se confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, porque Deus Pai enviou seu único Filho por amor a nós ainda pecador, e Ele é a porta do céu. Se Ele veio para pagar os nossos pecados, levar nossas enfermidades, nos salvar, nos curar e nos libertar, o que nós temos que fazer? Confessar, por gratidão. Temos que ser grato. É muito ruim a ingratidão, né, meus irmãos? É muito ruim quando uma pessoa é ingrata conosco. Com Deus não é diferente. Se nós somos ingratos com Deus, Ele fica triste. Então eu te aconselho a vir para os pés de Jesus, crer, acreditar e esperar. Você que tem um ministério, você que o Senhor colocou alguma coisa nas suas mãos, o que Ele colocou nas suas mãos? Tenha paciência, execute. Execute, Ele te colocou alguma coisa nas suas mãos, execute. E espera nele. A vontade dele é boa e agradável. Meus irmãos, entendeu? Eu faço um convite em cima dessa palavra ao coração dos meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Eu não entendia. E salva-me, minha casa e minha família. E escreve meu nome no livro da vida. E fique meditando na palavra de dia e de noite, quando você tem tempo, e você tome a providência de você e sua família entrar nas águas, porque Jesus foi batizado. Todos nós temos que ser batizados. Aí você que é católico, você que é espírita, você que é de outras religiões, fala assim: pastora, eu já fui batizado. Quando eu era criança, meu pai me apresentou, minha mãe. Eu também fui. Mas nós era criança, nós crescemos, pecamos, transgredimos contra a palavra de Deus, sem sabedoria, né? Porque às vezes sem sabedoria a gente erra. Mas você cresceu, tá adulto, grande, então agora você entende, você pode confessar Ele. Não é pecado você ser batizado na Igreja Católica e depois confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Não é pecado. Faça isso. Isso vai agradar o coração dele e você vai estar tendo uma prova que você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. Você vai entrar na porta do céu.
se você obedecer e prosseguir. Não se engane. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel. Eu estou trazendo esta palavra para pessoas que é evangélico, que é cristão, que é crente, que é católico, que é espírita, tem outras religiões. Eu não faço acepção de pessoas. E quando a serva fala que não prego placa de igreja, que eu não sou contra a sua igreja, não. Eu não sou contra a placa da sua igreja, o nome da sua igreja, não. Eu estou me explicando. Eu estou falando que a placa de igreja para mim não salva. A religião, pessoa muito religiosa não salva. O que salva é Jesus. É você confessar, aceitar e obedecer. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. O meu ministério também tem um nome. Mas o que eu quero dizer é que eu não olho para essas coisas. Eu prego para todos que veem, porque se o Senhor não fez acepção de pessoas, eu também não faço. Amém? O convite é para você também que saiu da presença do Senhor, volta. Volta, filho, volta, filho. O Senhor já está nas portas batendo. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Ele perdoa pecado. Volte. Ele está esperando você voltar à comunhão com Ele, em nome de Jesus. Deixa Ele trilhar os seus caminhos. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Envie esta palavra a outras pessoas que você conhece. Deus vai preparar o teu galardão. Amém?